Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Podcast Futsal. Estamos por aqui para trazer algumas pessoas que fazem o nosso esporte, que fazem a nossa modalidade, com entrevistas sempre com convidados especiais para trazer informações a respeito do esporte da bola pesada. Por isso eu já quero fazer um convite para você aqui embaixo te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para continuar recebendo o conteúdo que a gente está produzindo por aqui. Tá certo? Combinado assim? Então vamos juntos. Eu sou Luciano Andrade, você pode encontrar também o nosso trabalho aqui nas redes sociais, sempre através do @LucianoRádioRS, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube também, o canal Luciano Rádio RS com conteúdos diferentes, com algumas lives também. A gente tem falado bastante sobre o esporte, com notícias, opiniões, comentários no canal Luciano Rádio RS. Os links estão aqui na descrição do vídeo, no card, aí você pode encontrar o canal Luciano Rádio RS também. Beleza? Hoje nós vamos até a cidade de Venâncio Aires. O nosso convidado é o Ricardo Vilas Boas. Ricardinho Vilas Boas, preparador físico da equipe da Assoeva de Venâncio Aires. Esteve até o final do ano passado na AMF da cidade de Marau, realizando um trabalho também de preparação física há alguns anos. A gente vai bater um papinho com ele a respeito da profissão, a respeito da rotina e as expectativas da Liga Nacional de Futsal. Professor Ricardo, antes de mais nada, muito obrigado pela atenção e por estar com a gente aqui batendo esse papo. Tudo bem comigo? Tudo certo, Lucianinho. Eu que agradeço o convite, né? E é uma satisfação estar falando nesse espaço que é tão valorizado aqui no nosso futsal, principalmente no futsal da nossa região, né? E vamos bater um papo aí. Vamos falar um pouquinho da tua caminhada, né? Falei da AMF de Marau, né? Qual é que é a tua trajetória no futsal, hein, professor Ricardinho? Realmente, profissionalmente eu comecei na MF mesmo, né? Tive algumas passagens antes da MF, na minha cidade natal mesmo, que foi Soledade, mas ali a nível mais de Taça RBS, né? Enfim. E já na faculdade eu vou ter sempre essa gratidão por uma pessoa que é o professor Benhur, né? Ali de Marau, que ele era meu professor na faculdade e ele me fez o convite para ir para lá. E eu sempre tive esse objetivo, né? De trabalhar com o futsal. Então, a gente começou trabalhando com escolinha, que era um projeto que a gente tinha até o ano passado, antes de eu sair de lá. E as coisas foram se caminhando e eu consegui, em 2016, fazer o meu último estágio na MF da faculdade. E no outro ano já fui contratado pela equipe mesmo para ser o preparador. Hoje a questão de preparação física vem evoluindo muito, vem sendo até de uma certa forma valorizada. Está melhorando o trabalho de um preparador físico dentro do esporte profissional, especialmente na modalidade, professor Ricardo, no futsal? Eu acho que sem dúvida é uma área, como tu mencionou bem, que daqui a pouco, tempos atrás, não era muito valorizada, não tinha aquele olhar com investimento, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê pesquisas, artigos, os próprios trabalhos mesmo, né? E eu vejo também uma união muito grande com o pessoal da fisioterapia, dos fisioterapeutas, né, dos clubes, que a preparação física ela está sendo vista com bons olhos, porque além da parte técnica e tática, que é uma parte importantíssima, a parte principal, eu acho que os jogadores, eles têm que estar fisicamente bem, né, para suportar o que o jogo pede, e também na prevenção de lesões, né, que o atleta parado, ele é um prejuízo para o clube, então, quanto mais a gente ajudar nesse processo e deixar os atletas mais prontos possíveis e aptos para o treinador, né, acho que é bem importante e os clubes estão vendo com bons olhos ainda. Mas acho que dá para melhorar ainda mais. Eu ia falar nesse momento, né? É um processo que está acontecendo nesse momento, essa evolução, né? Essa melhoria. Os clubes estão começando a investir um pouquinho mais, até mesmo em acesso a tecnologias, para que o trabalho do preparador físico seja mais visível, entre aspas, assim, não é mesmo, professor? Sim, sem dúvida. Não só a tecnologia, mas daqui a pouco em estrutura física mesmo, né? Em questão de materiais. A gente sabe que a nossa classe, todos os profissionais, a gente tem os nossos materiais, né? Mas um fator que eu prezo muito, que é um negócio meu, é sempre por eu passar deixar alguma coisa. Deixar alguma coisa, uma contribuição a nível de estrutura, a nível de alguma coisa assim que vá potencializar não só a preparação física, mas o clube como um todo, né? Fazer o clube crescer
como estrutura, como materiais, enfim, essas coisas que dão suporte para qualquer profissional que for passar por lá e fazer potencializar os rendimentos da equipe. Hoje na Sueva de Venâncio Aires, uma equipe top do estado, Liga Nacional de Futsal, a gente já vai falar da tua estrutura hoje, mas isso já tinha em Marau, né, Ricardinho? O pessoal em Marau já tinha uma estrutura bem profissional do futsal, mesmo ali na época da Série Bronze ainda, praticamente, né? Sim, sim, Marau foi um processo bem legal, que foi uma construção, né? Então a gente estava ali, não só nós, mas rodeados de pessoas que às vezes eram pessoas fora da quadra, da direção, que já tinham passado pelos mais altos níveis, né, de clubes, experiências. Aí tu entra para a comissão técnica, a gente trabalhou com treinadores muito experientes, né, por causa do Javali, do Miltinho, falecido Miltinho, né, do Nuno. Então cada um foi dando sua contribuição, e eu acho que importante também a participação de alguns atletas, né, de como a gente tinha atletas que também passaram por muito tempo nesses clubes grandes, muitas experiências. Isso foi se construindo ano a ano, né? Então, cada ano a gente conseguia alguma coisa, e a carta branca também da diretoria ali, né, do pessoal que comandava, para poder ter essa evolução, esse investimento, né? Então, acho que foi bem legal, e acho que tem a crescer cada vez mais. E a possibilidade de ir para a Sueva, Ricardinho, como é que surgiu essa possibilidade? De que forma aconteceu essa transferência, hein? Surgiu no final do ano passado ali, né? Mais ou menos ali em outubro, se eu não me engano. Um contato aqui do Guilherme, né? Que é o nosso técnico, o professor Guilherme. E as coisas foram, a gente foi conversando, no momento foi só uma sondagem ali, né? E as coisas foram evoluindo, e foi uma satisfação muito grande, né? Todo profissional almeja estar uma equipe desse tamanho, né? Disputando o campeonato que hoje, não dito por mim, né? Mas por todos, que é a Liga Nacional, o campeonato mais disputado do mundo, né? Então, foi uma alegria muito grande e uma baita motivação para estar aqui, né? E o tamanho do desafio também, né? Lógico que Marau estava proporcionando e sempre vai proporcionar grandes desafios, mas é um belo de um desafio para um profissional como você na educação física nesse caso, né, professor Ricardinho? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre trabalha para buscar evolução, né? E esse convite, ele veio foi muito gratificante, né? Porque foram, daqui a pouco, um coroamento dos anos, não só o resultado que teve para a MF, mas a gente também pensa nessa parte, né, pessoal, né? Mas primeiro pensando nos ganhos coletivos. E foi um convite bem legal e um baita de um desafio. A gente já acompanhava, né? Nós que gostamos do futsal já acompanha as equipes daqui, né, com mais frequência. E é um desafio grande, né? E ainda mais com essa pandemia que deu agora, dobrou. É verdade, né? Já tinha trabalhado com o Guilhermo, já conhecia ele antes, lógico, conhecia do mundo do futsal, mas já tinha um contato mais próximo com o técnico da Sueva, o Guilherme Verf? Não, um contato próximo assim até não, sabe? Acompanhava já o trabalho dele, né? Que é um trabalho muito bom, pelas redes, enfim, por ele mesmo, né? E a gente tinha jogado um amistoso em 2018 contra a PF, que ele estava em Parobédia, e a gente já estava se preparando para começar a Série Prata. Então, tinha só mais, era esse contato mesmo, às vezes a gente trocava ideia, alguma situação, alguma coisa, né? Principalmente sobre scout, coisa que ele tinha um programa ali, mas contato assim, bem próximo mesmo a gente não tinha, mas tinha esse conhecimento entre os dois. E eu acho que alguns atletas em comum também que ele trabalhou, que jogaram em Marau, e isso também pode ter sido uma peça-chave, né? E aí, chegar em Venâncio Aires, que condições você conseguiu encontrar, Ricardinho, até comparativamente com o que se tinha dentro da MF de Marau, que, como a gente já destacou e volta a repetir, estava oferecendo e dando condições boas para trabalho, não só da preparação física, mas de uma maneira geral do fomento da modalidade. Como é que foi a chegada, a estrutura, esse novo começo na carreira? Eu acredito que de uma maneira geral, assim, foi bastante coisa semelhante, sabe? E daqui a pouco alguma coisa que não tem aqui, que tem lá, e alguma coisa que não tem lá, que tem aqui, sabe? Acho que as estruturas se complementam bastante. Mas ambos os lugares, eles dão muita condição para a gente trabalhar, né? Para a gente fazer o melhor. Mas o modo geral foi isso, né? Eu acho que uma das diferenças
é que às vezes os clubes assim como a MF, até os outros times assim da Liga 1, da região, às vezes não tem todos os profissionais com a dedicação totalmente exclusiva para o clube, né? Então, às vezes, algum que outro completam a renda trabalhando em outros lugares, né? E aqui não, né? Aqui, então, os atletas estão aqui só para jogar. E também eu acho que uma das mudanças que não aconteceu ainda vão ser a questão das viagens, né? Viagem longa, às vezes ficar a semana fora, 10 dias fora. Então é mais ou menos nisso, mas eu acredito que as estruturas se complementam bem e ambas deram e dão condições para trabalhar. Nessa realidade dos atletas, acaba de uma certa forma interferindo no próprio trabalho do profissional de preparação física, né, Ricardinho? Porque ritmo de treinamento é diferente, intensidade, quantidade de treinos é diferente. Aparece mais ou é melhor para um profissional de educação física, um profissional de preparação física, esse ritmo mais profissionalizado efetivamente de trabalhos e de treinos? Sim, sim, não, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma que os atletas com a dedicação exclusiva ao clube, ele se torna um trabalho que tem tudo para ser mais eficiente, né? Isso não quer dizer que o outro é ruim. Não, a gente se adapta a toda a realidade, né? Então, a gente tinha uma realidade e a gente trabalhava dentro daquela realidade. Aqui é a mesma coisa, a realidade é diferente, mas com certeza os atletas com a dedicação exclusiva e o clube também, a questão de ginásios e coisa, né? Ginásio também é exclusivo do clube, isso tem tudo para ter um rendimento bom também, né? Você falou também do projeto de categorias de base, né, de escolinhas que tinha em Marau. Pretende fazer alguma coisa assim semelhante? Tem condições? É possível? Tá nos teus planos ou não, professor? Depende, tudo depende, né? Acho que agora com essa pandemia as coisas complicaram bastante, né? Daqui a pouco, como fosse se desenrolando o ano de uma forma normal, por que não a gente pensar em alguma coisa assim, né? Mas eu vim para cá com a prioridade principalmente do clube, né? Então, eu acho que eu fui contratado para isso e daqui a pouco, se der para complementar alguma coisa, né? E fosse possível, a gente iria pensar assim, de repente, num futuro, quando tudo se normalizar, a gente possa pensar assim, Porque é um sem dúvida grande. nenhuma. Venâncio Aires é um grande celeiro, né? O próprio time da Sueva tem uma estrutura nesse sentido já, né, professor? Hoje a Soeva não disponibiliza as categorias de base mesmo, né? Ela trabalha com a formação das escolinhas. Então a categoria ali sub-20, sub-17, sub-15, eles nesse ano eles não têm, mas as escolinhas eles têm ainda. Então também é uma região muito forte, muito rica nisso, né? E daqui a pouco mais para frente vamos ver o que se, se oportuniza alguma coisa nesse sentido. E esse momento encerrou 2019 com o desafio de ir para a Sueva e começou 2020 com os desafios de preparação de pré-temporada e vem essa pandemia toda para enlouquecer o trabalho de qualquer um. Como é que foi planejar, organizar a manutenção de condicionamento físico dos atletas em momento de pandemia, professor Ricardo? Olha, eu vou te dizer que não foi nada fácil. Eu acho que qualquer profissional que responder isso vai falar a mesma coisa. A gente parou as atividades ali em 20 de março, né? 20 de março. E até meados de abril a gente continuou monitorando eles com atividades semanais, né? Ainda não por vídeo. Então, a gente mandava as atividades, eles mandavam de volta, mandava a frequência ali, tudo para fazer, né? E a partir daí a gente inseriu os vídeos, né? Os treinos por vídeo. E é curioso nessa pandemia que é sempre uma situação nova, ela gera uma motivação, mas rapidamente ela já leva uma monotonia, porque tu não pode avançar, né? Então começou os trabalhos por vídeo, legal, né? Todo mundo gostou, vídeo, legal, coisa. Segunda semana já, legal, mas vamos lá, né? Daqui a pouco a terceira, quarta semana tu já tem que ir de inventando novo alguma coisa, E aí a mesma coisa os trabalhos presenciais, né? Quando tu retorna, a felicidade de retornar é grande, né? E não só por retornar, pela qualidade do treinamento. A gente sabe que o treinamento online, cada um na sua casa ele fica limitado. Por mais que a gente disponibilizou para eles materiais para levar, qualquer coisa que eles pudessem implementar, miniband, peso, essas coisas, sabe? Mas tu fica limitado até um ponto, né? Então o trabalho presencial ele se torna com muito mais qualidade.
E essa questão também do desafio, vem para cá, acontece isso, né? A gente estava prestes a estrear na liga, né? Na outra semana a gente já estrearia. Mas foi bom não, essa parada, né? Com essa parada a gente pôde reavaliar algumas coisas, né? Como era uma situação nova, principalmente para mim, de vir para cá, outra realidade, adaptação, para poder ajustar nessa volta, né? E a retomada dos treinamentos presenciais ainda em grupos, ainda foi a partir de final de junho, é isso, professor? 15 de junho. 15 de junho a gente então, retomou. Teve um longo período para fazer esse trabalho de condicionamento físico, mesmo que adaptado, não? Sim, teve um tempo bom, sabe? A gente prezou principalmente por reavaliá-los, né? Nessa volta. E eu acho que de uma maneira geral, quase todos os clubes que voltaram tiveram um déficit muito grande, principalmente na parte muscular, né? Na parte de resistência, de composição, até não foi tanto assim quanto a gente imaginava, mas a parte muscular ela foi bastante afetada mesmo. Então esse primeiro recondicionamento foi focado na parte muscular e a partir daí a gente começou a estimular as outras valências. Claro que a gente fazia alguma coisa com bola, mas não era aquilo que eles gostam e que precisava mesmo para complementar o trabalho, né? Então chega num ponto que a gente só tem que fazer manutenção, porque a gente não sabe quando joga, não sabe quando vai voltar os treinos presenciais, então foi mais ou menos seguido nesse sentido. O preparador físico consegue ser amigo dos atletas, Ricardinho, ou o pessoal fica olhando assim meio de canto de olho e tal, meio desconfiado? Não, tem que ser, né? Consegue. Tem que ser amigo. Porque, melhor do que inimigo. Né? Porque exige muito, né? O pessoal normalmente fala que, principalmente no período de pré-temporada, que é aquele puxão de orelha o tempo todo do preparador físico em cima dos atletas, acaba se tornando uma exigência muito grande. Mas, claro, todos são profissionais e entendem a necessidade e importância disso, né? Claro. Até quando voltou os trabalhos ali em grupo, né? Até a rapaziada brincava, eu não quero nem te enxergar mais, né, cara? 2 meses aí só treinando contigo, né? Tá louco? Mas tudo na brincadeira, né? Eles sabem que é uma parte importantíssima e que todos precisam também para desempenhar uma boa performance. E a ansiedade, Ricardo, de estrear numa Liga Nacional de Futsal, hein? Como é que você está se vendo? Cara que sempre quis trabalhar com o futsal, como você destacou, desde a época da faculdade, e agora, estar próximo de chegar nesse que é um dos mais disputados campeonatos de futsal do mundo, estreando com uma camisa pesada como a da Asueva. É uma ansiedade que ela é grande, né? A gente busca controlar e manter o foco, né? Da melhor maneira, assim, no dia a dia, mas ela tá muito presente, né? Então, a gente tem uma expectativa bem boa, né? Principalmente para mim, a gente não tinha feito nenhum jogo oficial, né? Entre aspas, só a Copa Três Coroas ali, mas foi na primeira semana de trabalho, então praticamente não tinha nada ainda, né? A gente só treinou e foi. Mas a expectativa é boa, né? A gente procura fazer o melhor, dar o máximo para deixar todo mundo bem e tomara que dê tudo certo aí. Com uma expectativa nova também, como você falou, da questão das viagens, deslocamentos e tudo mais, apesar do chaveamento que acabou dividindo a Liga Nacional de Futsal, mesmo assim, vai ter que viajar um pouquinho mais do que normalmente estava acostumado com a AMF, por exemplo, nos anos anteriores, né? Sim, vai ser bem mais, né? Normalmente os campeonatos que a gente disputava, a não ser a Liga 1, que mudou um pouco, mas era só final de semana, né? E tudo viagens e vai no dia, volta no mesmo, né? Então, essa também é um outro fator de adaptação, né? Querendo ou não e a gente vai procurar fazer da melhor maneira, né? Por mais que seja perto, né, agora. A gente já tá vendo os gaúchos também estreando na Liga Nacional de Futsal, 2 grupos já em andamento e o grupo da Asueva parece que tá meio travado, tem muita gente de Santa Catarina e por ali ainda tem algumas dificuldades. Se tem algum tipo de perspectiva, data agendada, ainda não, né, professor? Ainda, certo, ainda não, né, porque só as equipes do Paraná, né, por enquanto já estrearam na nossa chave, que tem 3 equipes do Paraná. E a questão é bem essa de Santa Catarina, né? Então eu acho que aqui o nosso município também ainda não teve a liberação, porque a gente estava na bandeira laranja até agora. Desde que começou o sistema das bandeiras, o Venâncio nunca tinha entrado na bandeira vermelha, e essa semana entrou na bandeira vermelha. Então isso também foi um fator que complicou um pouco. Mas a questão de Santa Catarina também, né? Porque
No dia 21 ali a gente faria 2 jogos em Santa Catarina, que era contra o Tubarão e contra o Jaraguá, mas pelos decretos e liberações do estado de lá, a gente não conseguiu. E a expectativa é para a semana que vem. Nessa primeira rodada, acho que só nós e o Tubarão não vamos ter jogado ainda nessas 2 primeiras semanas, mas eu acho que a semana que vem pode ser que se defina alguma coisa, e até porque eles têm que definir, se não me engano, 72 horas antes pelas transmissões da TV, né? Tomara que dê tudo certo. E com relação a essa questão da organização e também das datas, aí o pessoal fica meio sem saber exatamente como faz a logística e tudo mais, né? Isso é algo que acaba influenciando de uma certa forma no trabalho do preparador físico na questão do descanso, deslocamento. Isso aí ainda está prejudicando bastante nesse instante, né? Sem dúvida nenhuma, né? Não só essa questão de logística que é importante, mas a questão da programação da semana, né? Então, às vezes, tu entra na semana programando uma coisa, sem saber se tu vai ter jogo no domingo, se vai ter jogo no sábado, porque daqui a pouco vai confirmar na quarta, né? Então, isso é um fator bem complicado, né? A gente sabe que a Liga está fazendo todos os esforços possíveis, está fazendo um grande trabalho, mas a nível de performance, a nível de qualidade do espetáculo, isso, querendo ou não, tem como prejudicar, sabe? Mas a gente tenta minimizar o máximo possível. Então, acho que quanto antes, melhor. Claro, com certeza, né? Na chave, caiu o atual bicampeão da competição, né? A Sueva terá pela frente nessa primeira fase o Pato Futsal. Será que vai ser o bicho-papão dessa temporada de novo? É o time a ser batido na Liga Nacional de Futsal, professor Ricardo? É um time que, com certeza, assim como os outros, merece todo o respeito, né? Não foram bicampeões 2 anos seguidos por acaso. Tem um grande trabalho lá do professor Lacerda, né? Então, é um clube que vem se estruturando bem, né? Então, querendo ou não, é um bicho-papão. Só que esse ano, eu acho que a Liga, ela já é um campeonato muito aberto. Eu acho que esse ano vai ficar mais ainda pela questão da pandemia, da parada, né? Que ninguém nunca ficou mais de 4 meses sem jogar. A gente tá vendo os resultados aí nos jogos. E também por não ter torcida, né? Então, assim como as outras equipes, o Pato é um clube muito forte e merece todo o respeito para enfrentá-los, né? O senhor tem segurança, professor, falando com relação a essa questão de saúde, né, da pandemia e tudo mais, segurança no teu trabalho, tranquilidade para realizar, assim, digo, sem receio, sem medo de afetar a tua saúde, ou a saúde dos atletas, ou a saúde de quem está envolvido com a Sueva de Venâncio Aires, hein? Eu acredito que sim, Lucianinho, sabe? A gente tem todo o suporte, né, no ambiente de trabalho, né? Foi disponibilizado máscaras, a gente montou o protocolo, álcool gel, enfim, temperatura, né? Porque para liberar os trabalhos tinha que ter essas questões, né, que são essenciais. Mas eu acho que mais do que isso, a gente tem que ter a consciência de se cuidar, né? A gente sabe que o vírus está aí, que a gente pode pegar ele a qualquer momento, mas a gente tem que pensar no próximo, né? Não tem que fazer o que não é recomendado agora, né? Evitar aglomerações, essas coisas. Até nos restaurantes aqui, no nosso protocolo, a gente orientou a eles levar comida para casa, né? Buscar e comer em casa, enfim, para diminuir o risco um pouco, né? Mas acredito que a gente tem segurança, sim. A gente realizou uma testagem, né? Antes, faz uns 20 e poucos dias, né? Antes de começar os treinos coletivos. E acho que o clube também dá esse suporte e a gente vai ter que enfrentar, né? Os protocolos da Liga também são bem rígidos, a gente tem que responder esse inquérito epidemiológico todos os dias, né? E vamos lá, vamos ver o que vai dar aí. Ansiosos pela estreia da Sueva de Venâncio Aires aqui e torcendo pelo teu trabalho dentro de quadra com os atletas. Professor Ricardo, muito obrigado pela atenção, sucesso na tua caminhada por aí, viu? Obrigado, Lucianinho, eu que agradeço e parabéns pelo teu trabalho aí, por estar divulgando a nossa modalidade. Obrigado de coração mesmo, vamos tentar fazer fazer de tudo para ter um bom trabalho aí, fazer uma boa campanha e dar sequência, né? Muito obrigado, professor Ricardinho Vilas Boas, Ricardo Vilas Boas, preparador físico da Sueva de Venâncio Aires, participando junto com a gente por aqui do canal Podcast Futsal.
Eu sou Luciano Andrade, você sabe que pode nos encontrar através do @LucianoRádioRS. Tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, no YouTube, também o canal Luciano Rádio RS, conteúdos um pouco diferentes, notícias, comentários, informações, opinião sobre o esporte, sobre o futsal. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo para você acompanhar também por lá. Beleza? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações que você vai continuar recebendo o conteúdo que a gente produz aqui no podcast Futsal, com entrevistas, convidados especiais para falar da modalidade. Na tela final, no card, sempre com sugestões de algumas entrevistas que já estão disponíveis por aqui para você acompanhar. Feito? A gente se fala numa próxima. Aquele abraço e até mais!